O Planalto sancionou hoje a lei que permite a internação forçada de usuário de drogas sem a necessidade de autorização da Justiça. O texto, que já havia sido aprovado pelo Congresso, foi publicado no Diário Oficial da União. Pela regra em funcionamento até então, familiares, representantes legais ou profissionais responsáveis pela condução da terapia poderiam determinar o fim do tratamento. Agora, a liberação da internação involuntária somente poderá ser autorizada pelo médico. A nova determinação classifica como prioritária a abstinência do paciente, deixando em segundo plano a estratégia de redução de danos há 30 anos usada no país. O método, que investe na diminuição paulatina do consumo, é defendido por parte da classe médica como o mais eficaz para acabar com o vício. Vera Magalhães. Sou a favor, Silvio, sou a favor da internação compulsória, desde que seja autorizada por um representante legal, por um familiar, atestada com um laudo por um especialista médico e acompanhada. Eu acho que diante de uma epidemia que a gente tem de uso de drogas no Brasil, principalmente de drogas como crack, que devasta socialmente, devasta as famílias, devasta fisicamente os seus dependentes, é necessária uma abordagem diferente da que a gente está tendo. A redução de danos não está sendo suficiente e ela não pode ser provida pelo Estado de uma maneira eficaz. Então você tem legiões, contingentes de zumbis nas principais cidades brasileiras. Eu não acho que isso seja um comportamento humanamente aceitável. Nem por quem é humanista, nem por quem por nenhum tipo de corrente política, por nenhum tipo de corrente espiritual, dogmática, doutrinária. Então eu acho que é o melhor caminho, precisa ser testado, ainda não temos aí evidências, dados, pesquisas que mostrem como funciona na prática, se é efetivo, mas eu acho que tem de ser tentado. Portanto, sou favorável à aprovação do projeto, que ele seja implementado de uma maneira bastante responsável, bastante técnica e bastante, enfim, acompanhada pelas famílias, com o consentimento de algum responsável, que não vire também uma licença para você internar as pessoas de maneira pouco humanizada. Mas eu sou a favor da internação compulsória de quem está num nível que não tem como decidir por si só, não tem discernimento para decidir sobre a sua própria saúde. Sua avaliação, Andreasa? Olha, a medida é dura, e é difícil, é algo muito delicado, mas me parece sim uma decisão correta, que eu saúdo aqui. A gente sabe, e há estatísticas para isso, que individualmente o dependente químico é alguém resistente à ideia de internar e que só muito raramente, depois de muita insistência, o sujeito se reconhece vencido pela droga. Então, a internação compulsória, é claro, com aval de algum responsável legal e com a chancela médica, com acompanhamento médico o tempo todo, é uma forma de preservar, de cuidar, de salvar essa vida, né? É a internação compulsória para tratamento médico, não para alienação da sociedade. São coisas diferentes. Tratamento médico para que esse indivíduo tenha chance de voltar à sociedade. Então, eu sou a favor, sei que é duro, sei que é controverso, sei que há correntes sérias que pensam o contrário, mas acho que é uma decisão correta e eu louvo aqui. Alexandre Borges. Corretíssimo. O que acontece é o seguinte, para dar um breve histórico, houve um movimento que é a chamada luta antimanicomial, porque historicamente o tratamento de doentes com quadros psiquiátricos graves que levavam ao que tecnicamente se chama de perda de autonomia, ou seja, usando a palavra que a Vera usou, a pessoa não tinha mais discernimento para tomar decisões por ela própria, o que inclui o início do tratamento. Muitas pessoas eram levadas a manicômios insalubres, violentos. Era realmente uma coisa muito triste o que historicamente acontecia com os chamados doentes mentais. Então nasceu um movimento meritório chamado luta antimanicomial para que os antigos, os atrasados, violentos, despreparados manicômios fossem aos poucos desativados.
o que acontece é o seguinte, essa discussão ela foi roubada por uma turma ideológica muito influenciada por Foucault, por algumas ideias pervertidas e piradas, de que não só você acaba com o manicômio, mas você acaba com qualquer abrigo para doente mental, solta ele na rua e que se dane, e seja o que Deus quiser. E aí criou-se essa situação onde você tem muitos doentes, muitas pessoas precisando de tratamento, largadas nas ruas, onde a família às vezes não tem condições, não tem recurso, não tem dinheiro, não tem como tratar, não tem como dar abrigo, não tem como cuidar do seu familiar, e ele acaba nas ruas. E isso não pode, isso é anticivilizatório. Essas pessoas precisam de abrigo, precisam de cuidado, não apenas de tratamento, precisa de tratamento também, mas precisa ter onde dormir, precisa ter onde comer, precisa ter onde tomar banho, e isso se faz com esse auxílio do Estado feito pelos abrigos e por essas estruturas médicas pensadas nisso. Então, o que a gente precisa fazer para avançar nessa questão é tirar esse tipo de ideologia que roubou a pauta antimanicomial e simplesmente jogou os doentes mentais, os drogados, os dependentes nas ruas. Eles precisam de tratamento, precisam de abrigo e precisam de cuidado. Então, essa medida vem em muito boa hora, humanitária, e que vai ajudar não só esses pacientes, como também os seus familiares que dividem com eles essa tragédia. Vamos lá.